Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Richard, sou professor de Química e nessa aula de hoje o tópico é sobre estequiometria, que é uma parte da química que estuda as relações quantitativas em massa, volume ou quantidade de matéria entre reagentes e produtos em uma reação química. Pessoal, aqui são parênteses. Essa videoaula é específica para alunos que estão começando a entender agora ou que não sabem nada sobre estequiometria, tá bom? Então, é uma aula muito introdutória, uma aula bem básica. A gente vai partir de pressupostos mais básicos e depois a gente vai fazendo alguns exercícios, tá? E a gente vai aumentando gradualmente o nível de dificuldade, tá bom? Então, pessoal, já adianto que se você gostar desse material, né, e se ele te ajudou de alguma forma, um belo jeito de você incentivar novos vídeos futuramente é você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. E qualquer dúvida, pessoal, estou inteiramente disponível aqui a te ajudar aqui pelos comentários, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, começar, eu optei por representar essas reações químicas utilizando o modelo aqui de moléculas, né? O modelo estrutural de bola e bastão. Aqui, pessoal, nesse caso, nós temos uma clássica reação de combustão do metano reagindo com oxigênio molecular, formando dióxido de carbono e água. Aqui, pessoal, você vai notar uma coisa primeiramente, que nos vestibulares e nas provas, né, em específico, não utiliza-se muito esse modelo assim, mas a gente vai utilizar aqui para você compreender melhor as questões dos coeficientes estequiométricos. Aqui, pessoal, você tem uma molécula apenas de metano. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o número 1, ok? Agora, nessa molécula de metano, você tem um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. Então, você vai colocar aqui um CH4, ok? Agora, pessoal, você tem também quantas moléculas de oxigênio molecular? Você tem duas. Agora, você vai colocar o número 2, ok? Você vai colocar esse coeficiente estequiométrico e cada molécula de O2, fazer aqui de uma cor diferente para ficar melhor a visualização, você tem dois átomos de oxigênio. Então, você vai colocar aqui 2O2, formando 1 mol de CO2, porque você só tem uma molécula de CO2. Aqui você tem um carbono, um oxigênio e mais um oxigênio. Então, aqui essa molécula vai ficar CO2. Mas, agora, pessoal, você tem 2 mols de água, duas moléculas de água. Então, você vai colocar o número 2. Agora, analise o seguinte. Uma molécula de água contém um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, você vai colocar H2, que você tem dois átomos de hidrogênio, e O, porque você só tem um átomo de oxigênio. Aqui, pessoal, nós fizemos então a nossa reação química utilizando agora fórmulas moleculares, né? No estilo clássico aqui. Então, isso daqui é a fórmula molecular do metano, que é a mesma dessa daqui, tá? Mas só que aqui está representado por um modelo de bola e bastão, e aqui está representado pela fórmula molecular condensada, tá bom? Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre relação molar. Notem que você tem 1 mol de metano para 1 mol de CO2, certo? O que isso significa, Richard? Que sempre que você reagir 1 mol de metano com 2 mols de CO2, você vai formar 1 mol de CO2. Então, é a relação que nós dizemos de 1 para 1. Agora, notem aqui no caso do metano com a água. Você tem 1 mol de metano para 2 mols de água. Então, nós dizemos que nós temos uma relação 1 para 2. Agora, vamos reformular a pergunta. Vamos supor que eu tenha 3 mols de metano.
ele vai ter que reagir com 6 mols de água. Se agora eu tripliquei a minha quantidade de metano, eu tenho que triplicar também a minha quantidade de CO2, porque a relação é 1 para 1. Lembrem-se, né, que aqui a quantidade de metano para a quantidade de água formada é 1 para 2, ou seja, você sempre vai ter que ter o dobro da quantidade de água. Então, se agora eu coloquei 3 mols de metano, eu também dobro a minha quantidade de água. Então, agora aqui vão ser 6 moléculas de água. Então, eu vou ter uma relação 3 para 6, tudo bem? Que ainda continua sendo 1 para 2, né? Que a relação não muda. Agora, pessoal, espero que você tenha entendido essa parte, tá bom? Vamos partir para outra definição, que é o significado de mol. Isso daqui muitos alunos têm dificuldade, né? Vamos partir de um pensamento mais simples. Imagine que você tenha uma dúzia de ovos, né? Você sabe que uma dúzia de ovos, corresponde a quantos ovos? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem que ter 12 ovos. Mas só que quando a gente vai lidar com átomo, com molécula, com íon, essas coisas são muito pequenas. E a gente precisa de outra unidade para poder mensurar isso. Aí então que entra o mol. Um mol, pessoal, é como se você tivesse 6,0. Como se tivesse, não. Ele representa exatamente isso. 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, tudo bem? A definição mais a rigor e formal pela IUPAC, ela está descrita aqui, ó. Fiz questão de colocar aqui. O mol, símbolo mol, é a unidade SI, Sistema Internacional, de quantidade de substância. Um mol contém exatamente 6,02214076 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro. Então, isso daqui é comumente descrito, né? Esse 6,022 elevado a 23 como o número de Avogadro. Então, pessoal, é como se você tivesse esse valor estratosférico de átomo ou molécula que representa em 1 mol. Tudo bem? Aqui, deixa eu só apagar aqui para mim te informar algumas curiosidades históricas, que isso é muito importante para a nossa formação, tá? Embora a gente denomine, né, esse valor aqui, ó, como a constante de Avogadro, aqui está uma figura do Amadeu Avogadro, a constante não necessariamente foi determinada por ele, foi determinada por um outro pesquisador chamado Jean-Baptiste Perrin. E aqui eu fiz questão de colocar aqui a capa da revista em que foi publicado, lá em 1924. E por que então que foi denominado como constante de Avogadro e não como a constante de Perrin? Diz-se, né, que isso foi devido às contribuições que o Avogadro fez para determinar a quantidade de matéria nos gases, né? Ele até postulou a lei lá de Avogadro. Depois vocês dão uma lidinha sobre essas curiosidades que são bem importantes e legais de serem compreendidas. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o que é o mol, que ele é uma quantidade, que ele é uma unidade do sistema internacional para expressar a quantidade de entidades elementares. Espero que isso daqui tenha ficado bem compreensível, ok? Agora, o que é a massa molar? Isso daqui os alunos também têm grande dificuldade em compreender. A gente vai fazer alguns exemplos e posteriormente alguns exercícios. A massa molar é a massa em gramas em 1 mol de entidades elementares, como átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou outros grupos específicos de tais partículas. É representado pela letra M ou mm e é expresso em unidade grama por mol.
Ô, Richard, eu não entendi nada. Vou fazer um exemplo que fica muito mais fácil. Aqui, pessoal, eu peguei uma molécula de ácido sulfúrico, que é aqui é o S, aqui é o oxigênio, essas esferas em vermelho, e aqui são os hidrogênios, as esferas em branco. Se você fizer a fórmula molecular condensada dele, vai ficar H2SO4. Como que eu determino a fórmula, a massa molar do H2SO4? Aqui, pessoal, é muito simples. Você vai contar quantos hidrogênios que você tem dois, são esses aqui, ó. E você vai determinar a massa molar do átomo. Como que você faz isso? Você utiliza uma tabela periódica, que é uma tabela justamente para você consultar ela, né? Eu sou contra a decoração da tabela periódica. Então você vai pegar aqui a tabela periódica, vai identificar aqui o átomo de hidrogênio e vai analisar a sua massa molar. Aqui um parênteses. Muitos dizem que é a massa atômica, isso daqui está errado quando você fala assim, porque 1 grama não corresponde, ou um U, não corresponde à massa de um átomo de hidrogênio, mas corresponde à massa de 1 mol de átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer isso aqui ficar um pouco mais simples. Vamos apagar aqui essa parte. Deixa eu utilizar aqui uma borracha. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqui o átomo de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem, cada 1 mol de átomos de hidrogênio tem aproximadamente 1 grama. Nesse caso aqui, você tem 2, então você vai multiplicar por 2. Então aqui você vai ficar com 2 gramas. Agora vamos para o enxofre. O enxofre, ele está aqui na tabela periódica, ó. Ele tem uma massa aproximadamente de 32 gramas. Nesse caso, você só tem um átomo de enxofre. Então, você é o próprio valor dele, que é 32. Ou, se você preferir, pode multiplicar aqui por 1, que vai dar o mesmo resultado. Não tem necessidade, tá? Aqui no oxigênio, você tem 4 átomos de oxigênio, que são essas esferas vermelhas aqui, ó. Então, para o oxigênio, a massa dele está aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Aproximadamente 16 gramas. Você vai multiplicar por 4. Nesse caso aqui, vai ficar 60. Cada átomo dele aqui, 16, vai ficar 32, 64 gramas, tá? Aqui, pessoal, somando tudo, 64 mais 32 mais 2 vai chegar no resultado 64 mais 32 mais 2 igual a 98. Então, somando aqui tudo, você vai somar 2 mais 32 mais 64, você vai chegar no resultado de 92 gramas, tá bom? Essa massa corresponde a 1 mol. Então, você vai escrever 98 gramas por mol. Você acabou de determinar a massa molar do H2SO4, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo? Vou apagar aqui. Vou fazer um exemplo agora e eu quero que vocês tentem fazer sozinhos para a molécula de água. Então, aqui, ó, você tem um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio. Então, a fórmula molecular dela condensada vai ser H2O. Você tem 2 átomos de hidrogênio. Então, você tem 1 grama multiplicado por 2, que é igual a 2 gramas. E você tem um átomo de oxigênio, que ele tem 16 gramas, se você olhar aqui na tabela periódica. Nesse caso, multiplicado por 1, que é igual a 16 gramas. Então, 16 gramas, agora para você obter a massa molecular, você vai pegar 16 mais 2, que vai ser correspondente a 18 gramas. Então, a massa molar da molécula de água é 18 gramas por mol. Isso significa que 1 mol
de H2O tem 18 gramas. 1 mol de H2SO4 tem que ter 98 gramas, certo? Pessoal, espero que esse exemplo tenha te ajudado aqui agora, tá bom? Então, alguns exercícios, né, de alguns vestibulares fornecem a tabela periódica e a massa molar já pronta, ou pelo menos a massa molar do átomo, mas alguns não fornecem. Então, nesse caso, você é obrigado a decorar sim, tá? Agora, vamos fazer um exercício. Calcule o número de mols em 310 ml de água. Pessoal, se você considerar a densidade da água como 1 grama por ml, aqui nesse caso, você vai obter a massa da água. Então, vai ficar assim. Se 1 grama você tem 1 ml, quantas gramas que você tem em 310 ml de água, que foi dado aqui no exercício? Então, aqui, pessoal, você vai obter 310 gramas, certo? Você sabe que a massa molecular da água, que a gente acabou de calcular, é 18 gramas por mol, certo? Então, você sabe que em 1 mol de água, você tem exatamente, aproximadamente, 18 gramas. Então, se 1 mol tem 18 gramas, quantos mols que você tem em 310 gramas? Vou corrigir aqui. Você vai fazer uma regrinha de 3. Como que eu faço isso, Richard? Você multiplica cruzado. Esse daqui eu vou fazer detalhadamente, nos outros a gente vai fazer um pouco mais direto, tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, 1 mol, aqui vai ficar 1 mol multiplicado por 310, vai ficar 310 gramas multiplicado por mol, certo? É igual a 18 multiplicado por x-mol. Então, aqui vai ficar 18 gramas mol. Nesse caso, você quer saber a quantidade de mol. Aqui, perdão, gente, é x-mol. Então, só você isolar, pegar esse 18 que está multiplicando, passar para cá dividindo. Então, vai ficar como? X-mol é igual a 310 gramas mol dividido por 18 gramas. Corta aqui, corta aqui. Então, vai ficar o quê? 310 dividido por 18, você vai chegar a 17,22 mols, certo? Então, você tem essa quantidade de mols aqui em um copo de água. Olha a quantidade absurda de moléculas de água que você ingere em um simples copo de água, né? Agora, fica como teste aí você determinar quantas moléculas de água que você consome em 310 ml de água. Uma dica, utilize o número de Avogadro, tá bom? Agora, pessoal, vamos fazer esse outro exercício. Calcule a massa em 3 mols de NH3. Quando você utilizar a tabela periódica, aqui é o N, aqui é o H, aqui é H, aqui é H, você vai ver lá que a massa molar do átomo de nitrogênio é aproximadamente 14. Então, se você olhar lá na tabela periódica, vai ficar assim. E para o hidrogênio, você vai ver que é aproximadamente 1, tá? Então, aqui você tem somente um nitrogênio. Então, vai ser nitrogênio, a massa molar do átomo dele, 14 gramas. Para o hidrogênio, 1 grama. Aqui você tem 3 hidrogênios. Então, você multiplica aqui por 3. Vai ficar 3 gramas. 3 gramas, agora para você determinar a massa molar, você vai pegar 14 gramas mais 3 gramas. 14 com 3 aqui vai ficar 17 gramas, certo?
Essa, então, pessoal, é a massa molar dele. Então, você vai colocar aqui por mol. Então, essa é a massa contida em 1 mol. Então, se em 1 mol de NH3 você tem 17 gramas, em 3 mols de NH3 você vai ter quantas gramas? Mais uma vez, só fazer uma regra de 3. Você vai fazer 3 multiplicado por 17 dividido por 1. Então, nesse caso aqui, 3 multiplicado por 17 vai ficar 51. Então, sua quantidade de x gramas aqui é igual a 51 gramas, tá? Então, em 3 mols de NH3, você tem 51 gramas. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, vamos fazer um exercício diferente agora. Uma solução homogênea de cloreto de sódio, que é o NaCl, em água foi submetida a uma evaporação completa para a recuperação do sal sólido. Se a amostra continha 100 gramas de NaCl, quantos mols de sal foram recuperados? Pessoal, aqui ó, um exemplo de um aparato de uma destilação simples, simplificado. Você colocou água aqui dentro, misturou com sal e evaporou toda a água e sobrou somente o sal. Então, você tem aqui 100 gramas de sal. Agora, eu vou ensinar vocês a utilizar uma fórmula que é baseada também na regra de 3. Você pode usar qualquer uma das duas, que é essa daqui, ó. N é igual a M dividido pela massa molar, certo? O que é o M? É a massa do seu composto, certo? Aqui esse MM é a sua massa molar. E aqui é o seu número de mols. Como é que eu vou descobrir isso agora? Bem simples, pessoal. No exercício diz que você quer determinar quantos mols de sal que foram recuperados. Se evaporou toda a água e sobrou só o sal, como eles têm pontos de ebulição muito distintos, mas você vai conseguir recuperar todo o seu sal aqui, tá bom? 100 gramas. Então, N é o número de mols que você quer achar, esse M é a sua massa, que você tem 100 gramas do sal, dividido pela massa molar do NaCl, que foi dado aqui no exercício, que é de 58,5 gramas por mol. Então, nesse caso, você pode cortar aqui essas unidades de medida. Aqui, nesse caso, 100 dividido por 58,5, você vai chegar a um resultado de 1,7 aproximadamente mol. Você acabou de encontrar aqui a quantidade de mols contidas em 100 gramas de NaCl. Pessoal, como eu disse, isso daqui é só uma introdução à parte de estequiometria. Espero ter ajudado você de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar aqui futuramente realizar mais videoaulas aqui para postar aqui. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!